Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$ 5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Muito boa noite, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula live. Hoje nós teremos uma aula de biologia, uma aula muito importante, um assunto muito legal, que é justamente sobre a questão da alimentação, da boa alimentação, da obesidade e também sobre as doenças causadas por maus hábitos e também falar um pouco sobre doenças genéticas, que não tem a ver com maus hábitos diretamente, mas é um assunto muito importante para a gente falar. Bom, muito bem, e antes da gente começar com o nosso conteúdo, vale mais uma vez sempre lembrar a todos vocês que vocês têm acesso lá ao portal do aluno, vocês têm lá uma fonte de material para estudar, bastante coisa, exercício, simulado e tal, conteúdo gravado, conteúdo disponível lá para vocês estudarem, então não percam essa oportunidade. Se tem dúvida para baixar o aplicativo, para acessar, para ter login e senha, procura lá a administração, a secretaria da sua unidade, da sua escola e veja lá com o pessoal uma orientação. Eles são craque no assunto, eles podem passar direitinho para vocês as melhores dicas aí de como acessar esse conteúdo. Além disso, tem a aula live também, né? Tem as aulas presenciais, tá? Então procura essa escola, vê a disponibilidade de horário e turma, tá? Quando que vai começar as aulas, e aí vocês têm um monte, né, de possibilidades, né, de melhorar o seu estudo.
beleza? É isso aí. Ah, não esqueça também do nosso canal do WhatsApp e, é claro, as aulas live de toda quarta-feira. Não consegue assistir no horário? Não tem problema, a aula fica gravada lá, tá? Você pode reprisar, pode assistir num outro horário que é mais conveniente. Então, não se prive desses tipo de ferramentas, desse tipo de privilégio, que vocês podem ganhar muito com isso daí. Bom, vamos começar então falando sobre o assunto de biologia. A temática de hoje é programas de saúde. Primeira parte, a alimentação saudável, tá joia? Bom, pessoal, o que é a alimentação saudável? Bom, é lógico que é comer bem, né? Comer bem não significa necessariamente comer muitas quantidades, também não é só comer aquilo que você gosta não, hein? Comer bem, às vezes você é uma dieta equilibrada, uma dieta que está cheia de nutrientes. E o que são nutrientes? São substâncias presentes nos alimentos que a gente ingere, né, no nosso dia a dia e que possuem funções variadas no nosso organismo, tá bom? Os principais nutrientes que a gente conhece são proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e sais minerais, tá? Eles são obtidos através do quê? De uma boa alimentação, é lógico, tá? Então, para você encontrar proteína, carboidratos, sais minerais, vitaminas e outros tipos de nutrientes, você tem que ter o que? Uma alimentação balanceada. Não pode abusar de um tipo ou outro de alimento, justamente porque você vai estar consumindo em excesso e isso não é bom. Se você abusar em alimentos que têm um excesso só mineral, você vai correr o risco depois de ter o quê? Uma pedra no rim. Né? Se comer alimentos que são só ricos em carboidrato e gordura, você vai ter problemas de obesidade, tá? E assim por diante. Abusar na dieta de proteína, vai ter problemas digestivos. Então, uma dieta equilibrada é fundamental para uma boa alimentação, tá? E outra, uma boa alimentação ela não é cara, ela é acessível, tá? Ela tem que ser acessível. Tá? Então, os alimentos saudáveis são aqueles que nos ajuda de uma maneira mais natural possível. Então, sem aquele excesso de industrialização, de conservantes e tal, aquele excesso daquela química toda, né, aquela química industrial. Então, você tem lá, por exemplo, alimentos mais naturais, como fruta, legume, verduras, que são alimentos que não têm contraindicação, que fazem bem a vida toda, beleza? Bom, e aí, quais são os preceitos da boa alimentação? Primeiro, ela tem que ser saborosa. Segundo, manter o bom funcionamento do intestino. Isso previne aí câncer intestinal, infarto, derrame, gastrite, úlcera, um monte de coisa. Eliminar toxinas, auxiliar na sensação de satisfação, né? Ou seja, aquela quantidade que você já comeu. Diminuir o açúcar no sangue, reduzir colesterol, todas essas benefícios, tá? Importante, ela tem que ser variada, pessoal. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Se a alimentação ela não for variada, você vai ficar meio que bitolado num tipo só de alimento e isso aí vai ter um desbalanceio, vai ter uma desregulamentação. Você vai ficar meio desregulado lá, vai estar consumindo demais de um e de menos de outro. Então, todo tipo de alimento que fornece diferentes nutrientes e atende todas as necessidades do corpo. Por isso que a alimentação tem que ser o quê? Variada, tá? A gente até brinca às vezes que é importante que a alimentação seja colorida, mas por que colorida? Porque quanto mais colorido o seu prato, mais nutrientes ele terá. Ou seja, muitos alimentos, muitos nutrientes, eles refletem a sua composição justamente na cor. Então, por que você come cenoura? Porque ela é rica num pigmento chamado beta-caroteno, tá? Ou por que você come beterraba? Que ela tem um outro pigmento lá que também faz bem para o nosso organismo. Então são alimentos que, apesar de não são coloridos à toa, né? Esses pigmentos que são essas vitaminas das frutas e vegetais são uma grande fonte, principalmente, né, de vitaminas e sais minerais para nutrientes para o nosso organismo, tá? E, né, mais uma vez eu insisto, ela tem que ser harmônica, né? Comer muito não é sinal de que você está se alimentando bem. Alguns especialistas costumam dizer que o ideal é comer pouco várias vezes durante o dia. É lógico, nem sempre é possível, dependendo da sua atividade profissional, você parar para comer, né? Tá? Mas pelo menos você fizer um café da manhã, tomar um lanchinho lá pelas 10 horas, almoçar sem exagero, comer alguma coisa no meio da tarde e fazer uma janta mais
frugal, né? Não comer muito de noite para você não dormir pesadão, inchadão, né? Tal. Isso aí são bons preceitos. E é claro, não pode faltar o elemento vital, a água. Bebam bastante água, né? Dá um tempo um pouco nos gasosos aí, nos refrigerantes e parte mais para a água, tá? A água é o único líquido que realmente mata a sede e repõe uma série de nutrientes, de minerais que o nosso organismo precisa. Como que esses alimentos são organizados, pessoal? Esses nutrientes são organizados? São organizados de acordo com o tipo de alimento, tá? Para isso, os especialistas criaram um conceito de pirâmide alimentar. O que é o conceito da pirâmide alimentar? Lembra o que é uma pirâmide? Pirâmide é uma figura assim, ó, triangular, né? Que tem uma ponta e vai estreita e que vai a base aumentando de largura, né? Até chegar na base, tá? Então de cima para baixo ela vai aumentando de largura. Ou seja, aqueles alimentos que estão na ponta da pirâmide são os alimentos que a gente tem que consumir em menos quantidade, tá? Porque o pouco que você consome deles já é suficiente para fornecer vários nutrientes que você precisa. Enquanto que aqueles alimentos que estão na base da pirâmide são alimentos que você tem que consumir com mais frequência, tal, porque eles produzem o quê? São fontes do quê? Dos nutrientes que mais necessários para a nossa vida, tá? Bom, lá embaixo de tudo, na base, lá embaixo mesmo, a gente tem a água e os líquidos, tá? Principalmente água. Então, o nosso corpo ele é formado de 3/4 de água, ou seja, 75%, mais da metade do corpo humano é água. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter o quê? Um equilíbrio, né? Bebendo água bastante durante o dia, tá? Você perde água transpirando, indo no banheiro e tudo mais, então você tem que beber água. Quem não bebe água depois tem problema no rim, problema de pedra no rim, um monte de coisas, né? Cãibra, um monte de coisas que não fazem bem, né? Tá? O acúmulo de dificuldade, né, do trânsito intestinal, fica com o intestino preso, tá? Então tem que tomar água. A água ajuda a fazer, ajuda um monte de, de, de requisitos do bom funcionamento do organismo. Bom, no grupo 1, a parte de cima primeiro degrau acima da base, a gente tem os alimentos que são ricos em energia, tá? Mas que fornecem uma energia para você passar o dia, mas não para ficar acumulada, uma energia para ser consumida. Ou seja, quem que são esses alimentos? São os carboidratos, tá? Então, nos carboidratos, você tem lá o pão, o arroz, a farinha de trigo, tá? O mel, tá? Todos esses elementos que fornecem açúcares e amido, principalmente, tá? Que são carboidratos, que são fontes de energia para o seu organismo, tá? O açúcar em excesso, depois ele vai lá para cima, que daí seriam as gorduras, né? E os açúcares, e óleos e gorduras e os açúcares, que seriam mais para reserva. Mas no grupo 1, o açúcar em pouca quantidade, ele é o que? Um elemento energético, tá? Um elemento energético, o que ele faz? Ele ajuda você a ter energia durante o dia, para você não ficar cansado, para você ter pique, para aguentar o batidão, tá? Então por isso que é importante você acordou de manhã, toma um bom café da manhã, porque você tem que aguentar, né, sair para o trabalho, tal. E não pode sair de barriga vazia, senão você passa mal, né? Daí dá dor de cabeça, dá aquela fadiga, aquele cansaço antes da hora, né? Não adianta querer compensar também comendo tudo no almoço, depois você não vai aguentar trabalhar à tarde. Então, tome um bom café da manhã, né? Toma lá um café com leite, come um pãozinho, tal. São fontes do quê? Principalmente de carboidratos, tá? São de elementos energéticos. Então, exemplos do carboidrato, né, energético: pão, arroz, macarrão, batata, mandioca, o cará, todos esses elementos, tá? O inhame, todos eles são ricos, batata doce, todos eles são ricos em carboidratos, beleza? Bom, são os energéticos. No segundo nível da pirâmide, a gente tem os alimentos reguladores, tá? Os reguladores, eles fornecem muitos aminoácidos e vitaminas para o nosso organismo, como por exemplo frutas, legumes, verduras, que tem que ser consumido com bastante frequência, tá?
com bastante frequência. Então o regulador, ele fornece vitamina, fornece aminoácido, tal, e isso aí ajuda a gente o quê? A regular o nosso sistema, tá? Então você tem lá, não é, as vitaminas podem ajudar no sistema de defesa, né? Ou em outras funções, por isso que às vezes o médico fala, vou te dar um suplemento vitamínico, porque você está muito fraco, está muito cansado, tal, por quê? Porque você precisa ingerir vitaminas justamente para, né, melhorar seu sistema de defesa, seu sistema imunológico. Então são os alimentos o que? Reguladores, é o segundo nível da pirâmide, né? Depois, o segundo grupo da pirâmide, segundo e terceiro grupo da pirâmide, né? Que seriam quem? As frutas e verduras. No degrau de cima a gente tem os alimentos construtores, né? Tá? Ou os alimentos plásticos, que seriam quem? A proteína, são as fontes de proteína. Carne, leite, ovos, né? Todo produto de origem animal, né? Então carne de boi, carne de porco, carne de frango, carne de peixe, tudo isso é carne, fonte de proteína. Ovo é fonte de proteína, leite é fonte de proteína, derivado de leite, fonte de proteína, embora que muito menos do que o leite puro, e assim por diante. Ô professor, mas eu não como carne, não tem problema. Onde você vai arrumar a proteína na falta de carne? Dos derivados do feijão e soja. Então feijão é um alimento que tem uma quantidade boa de proteína, tá? E soja também, você é proteína da soja e tal. Ele é muito importante, então ele fornece também, a soja também é uma boa parcela fornecedor de proteína. Pô, professor, posso misturar a soja com carne? Pode, se for uma dieta equilibrada, você pode comer, né? Desde, né, que você não vai exagerar, tá? Muito bem. E, inclusive, né, cabe aqui ressaltar que a nossa mais famosa mistura, né, arroz com feijão, é uma mistura muito completa, porque ela tem o quê? Arroz, que é amido, energia, feijão, que é proteína. Se você completar com uma saladinha, né, e de abobrinha, pepino, né, tomate, mais umas verduras e um pedaço de bife e um ovo, você tem uma refeição super completa, energética, construtora e reguladora, tá? Muito bem. Então, a partir dessa parte dos reguladores energéticos, aliás, dos construtores, né, um terceiro nível da pirâmide, você tem aqueles elementos que fornecem a proteína. A proteína, por que chama construtor? Justamente porque a proteína ela vai fazer o quê? Vai atuar na construção das estruturas celulares, tá? Do músculo, de tudo isso daí. Então, a proteína precisa para você ganhar músculo, você ter músculo, tal, você ter musculatura, ossos, musculatura, tudo em dia, tá? Falta de proteína deixa a pessoa anêmica, né? Deixa a pessoa, sim, fraca, né? Justamente por causa disso aí. Não tem esse elemento construtor do organismo. E lá no topo da tabela, a gente tem os elementos energéticos, pessoal, que são os doces, que seria açúcar em excesso, né? E os alimentos mais gordurosos, tipo aquele torresminho, tal, né? Óleos, né? Até mesmo alguns vegetais com alto teor de óleo, por exemplo, nozes, né? Macadâmia, tá? Esses elementos são chamados energéticos, tá? Não significa que eles vão te dar uma força suplementar, não é isso. Esse energético é por quê? Porque eles vão estocar energia, ou seja, eles vão guardar energias, vão fazer uma reserva de energia no seu organismo para uma eventualidade, se você deixar de comer e tal, você não caia duro de fome. Por quê? Porque você vai queimar essa gordura que está estocada no seu organismo. É lógico que a velocidade com que você consome isso daí é menor do que você acumula. Então você tem que tomar cuidado para não abusar de alimentos energéticos, porque você vai ficar o quê? Engordando, ou seja, acumulando energia e não vai usar essa energia, tá? Só você parar de comer e começar a fazer exercício que não louco, daí você vai queimar tudo, mas aí não, tá? Aí é errado, que também você não pode ficar desbalanceando aquilo que eu falei anteriormente, tá? Essa história de que, não, eu não vou almoçar, eu só vou jantar, porque daí eu fico o dia inteiro sem comer, daí eu queimo, não, é bobagem. Porque se você ficar o dia inteiro sem comer, quando você for comer de tarde, de noite, seu organismo vai entender que, né,
você precisa comer mais do que você deixou de comer. Então você acaba comendo mais, aí ele vai entender que você vai ter que estocar aquilo ali, não vai processar. Então você vai ficar pesado, você não vai ter uma digestão boa, tá? E aí você vai engordar mais do que, teoricamente, você fazendo refeições balanceadas. Por quê? Se você faz várias refeições, você come, processa, então sua máquina funciona. Você só fica entupindo de reserva lá, seu organismo não vai processar e aquilo lá vai ser tudo o quê? Estocado, não vai ser processado, né? Dali no outro dia você vai acordar com fome, tá? E vai comer de novo e vai começar só a acumular, tá? Então, muito bem. Então essa é a pirâmide alimentar. Você tem o quê? Na base, água e líquidos. Primeiro nível, os energéticos, né? Que são aqueles que dão energia para você aguentar aí o pega, né? Aguentar o dia a dia. Reguladores, que são as fontes de vitaminas e sais minerais, que ajudam o quê? A regular o seu organismo, a trabalhar na fisiologia do seu organismo. Construtores, fontes que são o quê? Fontes de proteína, principalmente para formação muscular, formação óssea e tudo mais. E por último, né, os energéticos extras, que são os açúcares, as gorduras e óleos, que servem para uma fonte de energia reserva, tá? Para sua reserva energética. Não é uma energia que você vai consumir, mas que você vai deixar guardado. Quando você ficar sem comer, você consome, tá? Muito bem. Bom, então olha lá. Aquilo que eu falei, dicas importantes de uma alimentação saudável. Pelo menos 3 refeições diárias, né? Café, almoço e janta. Não pule as refeições, pessoal. Ah, eu não vou almoçar hoje, só vou comer na janta. Não, faça isso. Aquilo que eu falei para você. Você come, processa, beleza, você não acumula. Se ficar sem comer, seu organismo pode até processar, mas depois, quando você comer, ele vai estocar mais do que vai processar. Então a tendência vai ser pior, você vai engordar mais, tá? Coma pelo menos 3 porções de legumes e verduras todos os dias. Sempre leva aquela maçã na mochila, pessoal, no trabalho, aquela banana, maçã, as frutas mais baratas de época, tá? Pô, mas tá caro, então vai lá e compra uma fruta da época. Todas as frutas são bem vistas, são bem-vindas, são bem quistas, tá? Aquele excesso de gordura também, ó, corta aquilo ali. Você não precisa fazer reserva energética daquele jeito, tá? Mesmo a pele do frango, tira aquilo ali, que é uma fonte de colesterol muito pesada, tá? Não faz bem, tá? Prefira alimentos assados e cozidos, evite a fritura, porque a fritura ela junta óleo, ela aumenta a concentração de gordura no alimento, tá? Refrigerante, suco de pó, alimentos enlatados, conservantes, tal, dá uma maneirada nisso aí, isso não faz bem, dá uma evitada, tá? Quanto menos melhor, tá? Menos é mais nesse caso, tá? E, tá? Maneira no sal. O excesso de sal causa pressão alta e um monte de doenças que podem vir em consequência disso daí, tá? Feijão, pelo menos no almoço, é bom comer porque tem proteína. E aprecie a refeição, pessoal. Você tem um horário de almoço, come devagar, tenha calma, não coma correndo, não come de pé, tá? Faça o possível para preservar o seu horário de almoço. Hoje em dia a gente tem um monte de facilidade com a internet, não precisa ser correndo pé no banco, tá? Então, aproveite isso. Quem come com calma, come melhor, tá? Esse negócio de comer correndo, você nem processa o alimento, você fica aquelas coisas assim meio fica empapuçado e tal, né? Também reduza o consumo do álcool, né? Beba muita água e tome cuidado, muito principalmente com essas dietas milagrosas, essas dietas da moda, tá? Porque elas não cumprem o que se promete. Isso aí é coisa de quem está desocupado aí, fica inventando moda, tá? Não presta, não vai nessas conversas. Ah, dieta de não sei o que lá, vou emagrecer 10 quilos por semana. Não vai, que você vai te dar um revertério depois. O negócio não presta. Se você não está contente com sua alimentação, com seu peso, com sua condição física, procure um nutricionista, tá? Aí o nutricionista vai passar um programa de reeducação alimentar com base nos seus hábitos e tal, ele vai corrigir certos pontos que estão falhos, tá? E também não leve uma vida sedentária, certo? Procure andar a pé, evite ficar pegando o carro para distância curta, tá?
passe mais tempo assim, passeia com o cachorro, se possível, pega, vai dar umas pedaladas, tá? Porque não presta ficar parado também, tá? Outra coisa, pessoal, tá caro o mercado, tá caro, lógico que tá caro, mas assim, sempre foi, né? Mas procurem alimentos mais baratos que são produzidos na região. Se a sua região é rica em determinado tipo de fruta, come aquilo lá, vai atrás daquilo ali, tá? Você tem lá no bairro um monte de mangueira lá, tá? Vai lá, pega umas mangas, pega uns abacate aí que sempre tem, né? De graça aí, né? No bairro tal, que você mora, acerola, essas coisas que a galera planta, né? Quando for para restaurante, evite, né? Se o prato já vem servido, prefira os pratos mais leves, evite fritura, tá? Porque às vezes também isso aí dá uma mascarada na qualidade do alimento, né? Tá? Então prefira carne grelhada, cozida ou assada, tá? Pratos gordurosos também, evitar. Sobremesa, dá prioridade a frutas, né? Ou às vezes aquele doce de fruta caseiro que também é menos pior do que se comer um alimento, um doce industrializado, que às vezes tem mais conservante do que propriamente açúcar, tá? Outra coisa que também é interessante, pessoal, deixa para tomar o suco ou a água ou qualquer coisa assim, depois da comida, não misture, porque quando você bebe o líquido com a comida, você aumenta se dificulta a sua digestão, tá? Porque aquela fica aquele inchado no seu estômago, aquilo diminui a digestão, a sua digestão fica mais lenta, mais pesada, tá? E a outra, que às vezes a fermentação também causa aqueles incômodos gases, né? Por causa desse excesso. Então, dá uma maneirada aí quando for, não precisa tomar o suco na hora, toma depois, toma antes, mas dá uma maneirada. Não consuma líquidos durante as refeições. E você pode abusar tranquilamente de alface, agrião, repolho, abobrinha, couve, pimentão, tomate, cenoura, beterraba, chuchu, alho e cebola, que são antibióticos naturais, ajudam muito no sistema imunológico, hortaliças e frutas gerais. Modere arroz, macarrão, farinhas, batatas, né, inhame, mandioca, essas, né, fontes de carboidrato e óleos, tá? E evite de alguma forma açúcar, né? Não precisa cortar de vez, mas dá uma maneirada, pega leve, né? Tá? Carne de porco com seus derivados, tipo linguiça, tocinho e tal, salsicha, presunto, esses alimentos industrializados, tá? Não é para parar de vez, mas dá uma maneirada, não abuse, né? Tudo que é em excesso é prejudicial. Se você seguir à risca uma boa alimentação, bons hábitos alimentares, você vai evitar o quê? Esse problemão aqui chamado obesidade. Atualmente, mais da metade da população brasileira adulta, né? 60,3% está acima do peso, ou seja, o pessoal está realmente engordando mais do que deveria, tá? Por quê? Justamente por causa dessa questão da má alimentação, tá? Da má alimentação. Então, o pessoal come muita porcaria em vez de comer coisa saudável e isso e não queima, né? Porque existe muito sedentarismo. Então, qual que é a melhor ideia, né? Qual que é a melhor recomendação para você prevenir esse surto de obesidade, né? Alimentos menos calóricos, tá? Menos ricos em gordura, tá? Aumentar a atividade física, então ande a pé, não seja sedentário, sai da frente do computador um pouco, vai dar uma volta, né? Vai passear nem que seja no shopping, tá? Por quê? Porque quando você está se movimentando, você está queimando energia de uma maneira saudável, tá? E se for fazer exercício também, peça uma orientação para um profissional da área, né? Se for para academia, você não vai querer dar uma de louco aí, querer fazer tudo que você não fez na vida em uma semana, senão você vai ter um treco, vai ter uma lesão. Mas procure toda uma orientação, por quê? Porque a gente precisa combater isso aí. Antigamente, por que a gente não tinha tantas pessoas com esse risco de obesidade? Porque as pessoas eram menos sedentárias, tinham mais atividades físicas, tá? Primeiro que você tinha uma alimentação mais natural, você tinha coisas menos industrializadas. Segundo que não eram tantos carros, não era tanta gente na frente da tela, né? O pessoal era mais ativo, né? O pessoal que era mais ativo, né, não tinha tempo, não tinha tempo de acumular gordura nesse sentido. Então, beleza? Então, esse é um grande problema atualmente
E não só dos adultos, mas da população infantil também, que a gente está vendo muita criançada que está acima do peso porque só come porcaria, tá? Não tem uma alimentação saudável, né? Então pense nisso, beleza? Isso cai na prova também, hein? Bom, e aí falando de obesidade, a obesidade ela entra, né? Ela é o nosso prólogo, né, para a segunda metade da aula, que é justamente sobre o programa de saúde, que são as doenças genéticas e as doenças causadas por maus hábitos, né? A obesidade não chega a ser uma doença, mas seria um problema causado por maus hábitos, tá? Mas existe uma doença, realmente uma doença, causada por maus hábitos, que é chamada diabetes, tá? Bom, o que é a diabetes? A diabetes é uma doença que pode estar ligada tanto com a questão de genética, tá? Que você herda isso aí, né, nos seus genes, né? E também a questão dos hábitos de vida. Então, qual seria, por exemplo, os sintomas de uma diabetes? Fome ou sede em excesso, né? Infecção constante, visão embaçada, dificuldade de cicatrização, frequência de vontade de urinar, formigamento nas mãos e pés, tá? E como que você combateria a diabetes? Cuidado com a alimentação, redução do sal e açúcar no organismo, alimentação variada, não fumar, praticar atividade física e manter o peso controlado, né? E o que seria a diabetes? Diabetes seria o quê? O excesso de açúcar no sangue. Ou seja, pode ser genético, que daí o seu fígado tem essa dificuldade de processar o açúcar e tal, né? Então você acaba tendo esse aumento de açúcar no sangue, mas também pode ser pelos hábitos, maus hábitos de vida, que foi aquilo que eu falei agora, né? Por exemplo, se o cara come um monte de açúcar, tem uma vida sedentária e tal, esse açúcar vai ficar onde? Vai ficar retido no organismo, ou principalmente no sangue, né? Então, isso daí vai causar esse problema sério chamado diabetes, tá? Então, o que eu faço com a questão de diabetes por causa de mau hábito? Você tem que tomar cuidado com a alimentação, redução de sal, açúcar, tudo mais, tá? Comer bastante fruta, verdura. E quem que tem diabetes genética, o que faz? Aí faz acompanhamento médico e normalmente faz tratamento por injeção de insulina, tá? Aí as pessoas têm o kit lá de insulina. Antigamente você comprava seringa, acho que ainda tem seringa intramuscular, mas também tem outros mecanismos que você se aplica e tal, são mais simples, menos traumáticos de utilizar, tá? E mesmo quem tem diabetes de origem genética não está dispensado, né, dessa questão de ter uma alimentação saudável. É obrigatório ter uma alimentação saudável e principalmente manter uma atividade física, não fumar e manter o peso controlado, beleza? Esse é um caso muito sério, tá? Outro caso seríssimo, doença que atinge muita gente no Brasil, tá? Um caso complicadíssimo é a tal da hipertensão ou a famosa pressão alta. O que é pressão alta? Ocorre quando a pressão sanguínea apresenta valores acima de 140 por 90, ou seja, 14 por 9. Passou de 14 por 9, meu irmão, pode procurar um médico que você está com pressão alta. Vai tomar medicação ou vai mudar seus hábitos, tá? Não apresenta uns efeitos muito claros, né? Alguns efeitos mais graves, né? Ou seja, quando está muito alta a pressão, tal, você pode ter, que nem, por exemplo, o infarto, insuficiência cardíaca, ou seja, o coração dispara, o coração fica fraco. Você pode ter os AVCs, né? Que são o acidente vascular cerebral ou derrame, tá? Aneurismas também, são as rupturas de veia, podem ser tudo causado pelo excesso de pressão alta, tá? E como você controla a pressão alta? Primeiro, corta o sal da sua alimentação, maneira no sal, não abuse no sal, porque o sal é o principal agente do aumento da pressão alta. Não só o sal também, alimentos industrializados, né? Eles contêm o glutamato monossódico, que é uma variação do sal de cozinha, que é muito mais perigoso também e aumenta muito mais a pressão. Então pega leve com esses alimentos industrializados, cheios de conservante. Se você tem problema com pressão ou se você não quer ter problema com pressão, você dá uma evitada nessa turma aí, porque senão você é um forte candidato a passar do 14 por 9, tá? Ou 140
por 90 mmHg, milímetros de mercúrio. Tá? E aí, né, uma das causas consequências, né, da pressão alta é o AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame. Ele pode ser hemorrágico quando você tem o rompimento de um vaso, né, devido à hipertensão, ou seja, pressão alta, tá? E você pode ter o isquêmico, que quando devido à obstrução da artéria e o fluxo sanguíneo de oxigênio para o cérebro fica interrompido. Então, os dois casos podem ser considerados por má alimentação também, né? O isquêmico é quando você tem um entupimento de veia, e o hemorrágico é quando você tem aqui um rompimento do vaso, tá? Quando você tem esses rompimentos, né, o cérebro fica sem oxigênio ou recebe o derrame do sangue, ele interrompe o fornecimento de oxigênio para o cérebro. Tá? Então isso pode causar uma série de sequelas, como perda de movimento, de perda de fala, né? Até pode levar até óbito, às vezes se não socorrer a tempo. Tá? Você faz o diagnóstico através de exames clínicos, né? Exames de tomografia e ressonância do cérebro. Dislipidemia, ou seja, colesterol alto. Nós temos dois tipos de colesterol, o LDL, que é o chamado colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol bom, tá? Em excesso, essa gordura do colesterol pode afetar os vasos sanguíneos, causando obstruções, né? Aumenta os riscos de AVC, entre outros, tá? Novamente, colesterol alto está associado à questão de má alimentação, alimento gorduroso, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, né? Todas essas questões influenciam no acúmulo de colesterol. Tem a questão genética também, se você tem tendência a ter colesterol alto. Se você tem essa tendência, então já maneira nesses maus hábitos para você não ter esse problema lá na frente, tá? Uma doença muito séria também que vem acometendo muita gente atualmente, tá? É o câncer, né? Que o câncer nada mais é do que uma disfunção celular, ou seja, uma multiplicação das células anormais, tá? A maior dificuldade para prevenção é que justamente o câncer ele pode ser genético ou hereditário, tá? E também existe o câncer que pode ser, na maioria dos casos, ele é de fundo emocional. O principal causador é estresse, né, depressão e tudo mais, tá? Bom, não precisa nem falar, novamente, quais são os cuidados para você prevenir esse tipo de doença? Boa alimentação, atividade física, controlar o peso, não fumar, né? Não se expor ao sol, né? Em horários sem proteção, maneirar em bebidas alcoólicas, realizar exames periódicos e tudo mais, tá? E principalmente não se estressar. Existem muitos cânceres que são de origem emocional. Às vezes o cara tem uma perda muito grande, tem uma decepção muito grande, tem uma contrariedade muito grande, e aí ele cai num comportamento super complicado que pode acelerar o surgimento desse tipo de doença, tá? Antes disso aí ele pode também ter, né, um estresse muito grande, ele pode ter uma coisa que é muito séria também, que já vem acometendo muita gente no mundo todo, chamada depressão. O que é depressão? É um desarranjo na atividade bioquímica cerebral. Então você para de se sentir bem, você se sente cansado, se sente estressado, indisposto, sem vontade de fazer nada, tá? E como que se faz para tratar isso aí? Acompanhamento médico e psicológico. Existem medicamentos que ajudam a combater alguns efeitos da depressão, mas a maior parte do problema, da solução está aqui, ó. Você tem que lutar contra isso. Então você tem todo um acompanhamento médico, todo um acompanhamento psicológico, tá? Para você se livrar dessa doença. É uma doença muito constante nos nossos últimos 50 anos, justamente por quê? Porque nós vivemos num mundo cada vez mais estressante, né? Mais pressão, mais cobrança e muita decepção, né? E muita contrariedade. Então, muito cuidado aí daqui para frente. Procure levar uma vida mais positiva e aí todos poderemos aí, né, ter um futuro mais tranquilo, longe dessas porcariadas toda de doença aí que eu falei na aula de hoje. Beleza? Muito bom então, pessoal. Então, o conteúdo da nossa aula de biologia live foi essa, tá?
Muito obrigado pela participação e interação de todos. Mais uma vez, reforce a importância dos nossos conteúdos digitais, né, do nosso canal do WhatsApp, de todos os nossos aparatos tecnológicos para vocês melhorarem seus estudos, né? E fica também, mais uma vez, sempre deixo reforçado aí o convite para aula presencial. Quem puder, faça parte dessa experiência que você não vai se arrepender, ok? Muito bom. Então é isso. Muito obrigado pela presença e interação de todos aí e até o nosso próximo encontro, né? Uma boa semana a todos.